Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, por gentileza, queridos. Vamos na palavra do Senhor, Lucas capítulo 16, verso 19. Hoje vamos para a última parte dessa mensagem, que é uma série de mensagens falando sobre o destino final dos mortos. Parte 5, queridos, bênção, em nome de Jesus. Lucas capítulo 16, abra sua Bíblia, por favor, nunca fique sem a Bíblia, a palavra de Deus é a nossa referência. É como se fosse nosso guia, nossa bússola, não é verdade? Amém, queridos, Estou vendo a turma aqui comigo, Irmã Juliana está aqui, Carla, Renato O'Donnell, Sueli, Neiva, todo mundo aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, queridos, Lucas 16, 19 diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho, finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Versículo 20, vocês leem os pares, por gentileza. Me ajuda, vamos lá, vai. Havia... Eu vou ler o 21, diz assim, Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Vocês, vamos lá, vai, e... morreu também. No 23 diz assim: no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Vocês agora, vamos lá, vai. Tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro e me refresque, porque estou... Passa para mim, vamos lá, vai. Vamos lá, 25 e 26, vocês me ajudam. Vamos juntos, vamos lá, igreja, vai. Mas, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens, enquanto Lázaro, agora, porém, enquanto você, 26, a gente para, vamos lá, vai. E além de tudo... de modo que os que querem passar daqui até vocês, nem os de lá. Vamos orar. Senhor Deus, nós temos, Senhor Deus, sendo muito abençoados por essa série. Então que o Teu Santo Espírito nos dê a instrução, a sabedoria e o entendimento de compreender essa linguagem bíblica que fala sobre o estado terminal dos que são salvos e dos que não são salvos. Cuida de tudo, nos dê sabedoria em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga. Toque em alguém, diga: irmão, seja abençoado pela palavra. Sente-se, por gentileza. Nessa série de mensagens temos estudado esse tema aqui. Bota para mim, querida, por favor, o destino final dos mortos. Muitas coisas já foram faladas. Eu vou só relembrar para que a gente possa estar atento ao que a palavra de Deus diz. Porque para os ímpios que não se arrependerem, vamos lá, para os ímpios que não se... e para crentes que vivem brincando com a salvação e a sua vida espiritual, há um destino para eles, mas também há um destino para os salvos. Olha esse versículo aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. 1 Coríntios 15, 19, diz o seguinte... Vamos lá, queridos, eu preciso muito de vocês. Solte a voz, vai. Se a nossa se limita apenas, somos as pessoas. Há pessoas que só têm expectativas de vida enquanto nesta terra. Não se preocupam com o porvir. O homem é constituído de três significativos motivos para que ele possa refletir sobre a sua vida. Primeiro, ele é corpo. Segundo, ele é alma. E agora é espírito. Olhe para mim: corpo, alma e espírito. Vamos lá, vai. Corpo. O espírito é o sopro que Deus deu, ele vai tirar e vai pegar de volta, E o corpo já tem um destino: do pó vieste. Mas a alma é eterna, ela vai para onde depois que nós partimos desse mundo? Sua alma é eterna. Tem alguém aí perto de você? Diga assim: sua alma é eterna. Vamos lá, vai. Nós vimos algumas coisas sobre a questão do estado terminal, das pessoas que morrem, com e sem Cristo.
primeiro dele que nós vimos foi isso daqui, ó, o estado intermediário. O que significa isso aí? O estado entre a morte física, fale comigo assim, o estado entre a morte e a ressurreição. Porque você acha que Deus está preocupado só com a sua alma e o seu corpo. Deus não se preocupa com o seu corpo. Essa matéria que vai se desfazer um dia, ela vai ser reconstruída. Em Cristo é corpo de glória. Diga comigo assim, em Cristo é o quê? Vamos lá. O mesmo que Cristo tem hoje. Os ímpios, hein? Será que Deus vai reconstruir o corpo desses ímpios? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Já falei sobre isso. O corpo dos crentes serão reconstruídos, né? Se unirão essa alma mais uma vez para ver a salvação no tribunal de Cristo, para receber o galardão ou não. Quem chega no tribunal de Cristo é julgado para ir para o inferno? O que vocês acham? Chegou no tribunal de Cristo, você é julgado para ir para o inferno, sim ou não? Não. O tribunal de Cristo é para galardão. Deu para entender isso? Diga amém, querido. Se você chegou lá, então você é salvo. Quem é salvo aqui? Levante a mão, dá um amém. Vamos lá. Enquanto na terra é pela fé em nome de Jesus, tá? Então aqui alguém diga, eu e você somos salvos em nome de Jesus. Eu e o obreiro Daniel somos salvos em nome de Jesus, não é verdade? Mas e o ímpio? Deus vai ressuscitar o corpo do ímpio? Vai trazer de volta a existência, sim ou não? Vai. Mas ele vai comparecer com essa alma que estava fadada ao inferno em outro tribunal. Qual é o nome do tribunal que ele vai aparecer? Trono branco. A gente vai passar por isso aqui já. Eu e você vamos para o tribunal de Cristo. Todos seremos julgados, tá? Existe o livro da vida, onde está o meu nome e o do Lucas, o da pastora Terezinha também. Mas tem o livro das obras. Cuidado com as obras que você anda fazendo. Não deixa nenhuma obra para trás. Fale comigo assim, não podemos. Me ajuda, vai. Não deixar nenhuma obra para trás. Abençoa alguém essa manhã, profeta. Você tem boca de profeta. Fala assim, ó, não deixa nenhuma obra incompleta não, hein? Em nome de Jesus, hein? Entenda, queridos, a salvação não depende de ações humanas, mas você tem que ter a atitude de pregar a palavra de Deus, tá? A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Você lembra quando ele disse? Pela graça sois salvos. E isso não vem o quê? É dom para que ninguém o quê? Onde está escrito isso? Se eu te perguntar agora pela manhã, você lembra? Diga aí, vamos lá, vai. Se tiver que pregar de manhã, então não dá, né? Ninguém funciona de manhã cedo, não é verdade, né? Terezinha está quase lembrando, ela está forçando assim a vista, entendeu? Ela está quase, começa a piscar assim, ela lembra, entendeu? Gálatas capítulo 2, versos número 8 e 9, não é verdade? Não precisa abrir não, tá lá. Olhe para mim, perdão, Efésios 2, 8 e 9, né? Efésios 2, 8 e 9. Escute, essa manhã Deus vai fazer uma grande obra em você, você sabia? Você entrou aqui um pouquinho incompleto, vai sair um pouquinho mais completo em nome de Jesus, né? Deus está completando o vaso, né? Nós falamos sobre purgatório, sono da alma, reencarnação. Reencarnação existe, gente? Reencarnação existe, gente? Já falei para vocês que vi um filme lindo, né? Que falava do cara que morria num acidente de trânsito, né? Ele descobriu a traição do colega no trabalho e o colega vai atrás dele, para a gente discutir, só que ele deu de cara com o caminhão, conforme ele desviou, né? Jogou, caiu na ribanceira, bateu na árvore e morreu instantaneamente. Aí no piscar de olho, quando a gente vê assim no filme, agora ele, aí aparece ele abrindo o olho assim, correndo, mas não é mais uma pessoa, é um cachorrinho, e virou cachorro, e como cachorro agora, mas ele ainda me tinha. É incrível, né? Como é que o filme, amados, a gente tem que tomar muito cuidado até com os filmes que a gente assiste hoje, tá? Julgar todas as coisas, retende o quê? Nem todo filme edifica não, tá? O cara, como cachorro, tinha memória quando ele era ser humano, Terezinha. Aí o que ele vai? Ele vai atrás da família dele e se afeiçoa à família. No fim de tudo, eles conseguem identificar que o cachorro é o cara, é uma lenha o negócio, entendeu? Amado, você não vai ser enganado em nome de Jesus. Toque alguém essa manhã e diga assim, ó, nós não seremos enganados
Eu falei sobre o Seol, que é a palavra de origem hebraica para inferno, e falei sobre paraíso. Não vou ficar voltando, senão a gente não anda nunca. Eu falei um pouquinho também sobre o lugar dos mortos, né? Que também é conhecido na Bíblia como Hades, que é a palavra de origem grega para lugar de tormento e de sofrimento. Ele está dividido em duas partes, né? Entre os que tomam aqui no texto, Jesus está contando uma história que ele está dividido em duas partes. Os caras que estão habitando no paraíso e os que estão no inferno. Havia uma visão, né? Um podia ver o outro, mas biblicamente os historiadores bíblicos provam que Jesus, quando morre, antes da sua ressurreição, ele vai pregar para essas pessoas e vai levá-los com ele quando ele sobe. E essa visão que eles tinham até aquele momento ali, agora não existe mais. Agora céu é céu, inferno é inferno. Na hora que Jesus conta essa história, a sua obra redentora não está completa. Ele ainda está vivo pregando o evangelho. Dá para entender? Diga amém, queridos. Tem que tomar muito cuidado, querido. Hoje o que tem de gente criando teoria de doido. Ontem à noite estava vendo um vídeo de uma pessoa fazendo uma denúncia que algumas igrejas agora tem a tal da unção do boi selvagem. Eu nunca vi isso na minha vida. Alguém já viu isso aqui? Levante a mão. Ninguém viu? Eu também não, só levantei só para te induzir. Como é que pode haver a unção do boi selvagem, querido? Isso aí para mim é o seguinte, negócio de boi é um problema, né? Eu não vou entrar nessa, né? Agora, será que é para os irmãos ficar dando cabeçada no outro? Outro dia o irmão aí estava falando da unção do avião. Já ouviu falar isso aí, gente? Os irmãos fazem aviãozinho assim, esbarram no outro e fica rodando assim, ó. Parece mais Matrix, né? Que nem eu vi, né? Eu gosto do filme, né? Ninguém entende nada de Matrix, né? Quem já viu o filme Matrix aqui? Levanta a mão. Você entendeu o significado da história? Nada? Então, para que assistiu? Eu falei sobre o lugar dos mortos, né? Aqui Jesus conta a história, né? Ele ainda, né? Repare, né? É o que eu falei para vocês, olhe para mim. Eu contando a história é uma coisa. Jesus contando a história, eu conto história às vezes engraçada, tudo vocês acham graça e tal, né? Mas é uma maneira só da gente poder, né? Dar uma aliviada, porque a Bíblia quando fala da espada, ela entra no cara para cortar, né? Alma e espírito junto em medula, né? Rasga o cara no meio. Tem gente que gosta de pregar e rasgar o cara no meio. A gente procura, né, aliviar, né? Bota um azeite na ponta da espada, né? Para entrar suave. Mas olha, quando Jesus conta uma história, tem algum fator de realidade ali. Ele é o Deus vivo, homem Deus, Deus homem. Nunca vai contar uma história que não tenha o significado. Deu para entender? Dá um amém, queridos. Então a gente crê piamente pela fé que a palavra de Deus está sendo pregada através da boca de Jesus. Se ele conta a história, é porque ele sabe a realidade. Ele é conhecedor de toda a verdade. Deu para entender? Dá um amém, querido. Falei sobre a situação dos mortos. Tudo isso foi visto, tá, gente? A gente tem que caminhar. Na situação dos mortos, eu falei sobre o estado intermediário dos mortos, né? Onde tem a história do rico e de Lázaro, por exemplo, a gente vê o estado intermediário, né? De alguém que está salvo e de alguém que foi condenado. Isso fica muito explícito. Olha só, Lucas 16. Bota o versículo 22 para mim. Lucas 16, 22. Olha isso aqui. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de... já falei com vocês que a simbologia seio de Abraão, ou a presença de Abraão, significava estar no paraíso. Morreu também o rico e foi o quê? Acabou. A história dele terminou aqui. Só que lá depois eles conseguem se ver e há um diálogo entre eles. Eu falei sobre tudo isso. Eu me lembro muito bem que, olha só que interessante, a menção que faz sobre o seio de Abraão fala sobre o paraíso. Repare, por exemplo, na morte do ladrão na cruz. Jesus não disse que levaria ele direto para o reino. Eu vou te levar para o paraíso. O próprio ladrão da cruz que pede perdão e pede para ser salvo, ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo aonde? Então a gente tem que entender essas coisas. E muitas das vezes a gente está vendo hoje pessoas falando um monte de besteira sem a comprovação bíblica. Já expliquei para vocês e repito, encerrando essa série hoje. Aonde a Bíblia se cala, a gente
Não fala. Não adianta eu ficar aqui passando invencionices para vocês, sem base na palavra. Tudo que eu disser para vocês, há fatores da Bíblia, há até contestação de alguns teólogos e historiadores, mas nós vamos ficar com aquilo que prima pela verdade. Conhecereis a verdade o quê? A Bíblia diz que os justos serão recebidos pelo Senhor, e uma das palavras, né, que mostram para nós essa realidade é Atos 7, que já foi visto, que fala sobre a morte de Estevão. Estevão, antes de ser apedrejado até a morte, ele olha para o céu, ele vê o trono do Deus vivo e vê Jesus do lado, e ele ainda diz para eles: eu vejo Jesus. Isso causou mais ira neles ainda, e aí tiveram mais ódio dele, e apedrejaram com toda a força, e mataram aquele rapaz, aos pés de uma pessoa que poderia ter livrado ele da morte, mas não o fez. Quem era essa pessoa mesmo? Saulo de Tarso, ainda não era Paulo. Falei sobre o estado intermediário dos ímpios, né? Que eles vão para o Seol ou Hades. Seol, palavra de origem hebraica, Hades, palavra de origem grega. Todas as terminologias se referem a quê? Inferno, lugar de chama, fogo e sofrimento. Repare, por exemplo, volta aí, você está aí no 22, anda comigo aí, vai no 23. Olha o que está acontecendo com o rico lá, tá? No inferno, me ajuda por gentileza, tá? Vamos lá, vai. No inferno o quê? O rico o quê? E viu junto dele, ele teve uma reação, passa para mim, tá? Era uma visão de um tempo, hoje é diferente, tá? Essa visão não é mais possível. Vamos lá, me ajuda, vai. Então, pai Abraão, tenha e mande que Lázaro o quê? E me refresca a língua, porque ora, volta um minutinho. Então a gente vê que, primeiro, ele tem total consciência da escolha que fez. 2, é uma alma que está sofrendo nas chamas, então ela sente. A Bíblia diz que o inferno é o lugar que os vermes comem, querido, né? A pessoa, e ele não para, não tem controle, é um sofrimento de eternidade. Qualquer pessoa no mundo, querido, que tivesse um mínimo de consciência disso, ele corria para Jesus imediatamente. Jesus salvou a minha vida e a tua vida. Nossa alma está livre dessa possibilidade. Você sabia disso? Dá um amém, querido. Diga assim: nós somos salvos em nome de Jesus, amém? Você tem como abençoar teu irmão? Diga assim: eu e você somos salvos em nome de Jesus. Agradeça a Ele, porque esse era o destino de todos, queridos, mas Ele nos deu a redenção. Olha isso aqui, ainda tem mais, passa para mim aí, vamos lá, vai, 25. Mas Abraão disse: filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve o quê? Agora, porém, ele está o quê? Consolado aqui, enquanto você o quê? Está em tormentos. E essa visão céu e inferno, acima e embaixo, a gente já falou sobre isso, né? Olha esse versículo que interessante, Salmo 9, verso 17. Salmo 9, 17, bota para mim, por favor. 9, 17, querida. Isso, ela botou 91, 7. Quase acertou, né? Quase acertou. No inferno, vamos lá, me ajuda, vai. No inferno o quê? Todas as nações. Jesus está voltando, queridos. Você tem dúvida disso? Eu não tenho nenhuma dúvida. Quanto tempo vai levar, eu não sei, queridos. A onda de perseguição ao cristianismo só aumenta. Isso é sinal da volta de Jesus, tá, queridos? Diga comigo assim: Jesus está voltando. Vamos lá, vai. Querido. Volta lá em Lucas 16 para mim, onde é que a gente parou. Eles têm um diálogo ali muito interessante, que eu havia começado na semana passada e não terminado. Passa o 26 para mim. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Passa para mim. Mas o rico, ele vai insistir. Às vezes, só o sofrimento faz a gente abrir os olhos. Você sabia disso? Só tem um problema para esse cara aqui. Agora é o quê? Me ajude, gente, raciocina comigo. Ele passou a crer.
Você sabia disso? O rico passou a crer. Só tem um problema agora. Vamos lá, me ajuda. Era o quê? Era tarde demais. Ele passou a crer, porque ele está sofrendo. Ele está vendo que o que era pregado era realidade. Passa para mim, vamos lá. Ah não, perdão, volta. Erro meu. Então o rico disse o seguinte: pai, eu peço que mande Lázaro a minha casa, o quê? Olha o que ele está querendo que o Abraão faça. Que ele peça ao pai para que ele seja ressuscitado, volte a viver e vá até a casa da família dele, porque todo mundo lá é da pá virada. Ninguém quer saber de Jesus. Você deve ter mais ou menos alguém na família assim, né? Não, esse negócio de crente, nunca que eu vou ser crente. Quando eu tiver lá os 60, 70 anos de idade, eu vou pensar em ser crente. Só tem um problema com a questão do tempo, né? Algum de nós sabe quando vai morrer? Imagine se você soubesse o dia, a hora e o local que tu fosse morrer. Tu passava por lá? Nunca, querido. Duvido tu passasse. Duvido. Olha isso aqui. Pai, eu peço que mande Lázaro o quê? Pai, eu peço que mande Lázaro o quê? Passa para mim, por gentileza. Porque tem o quê? Para que lhes dê, a fim de que não venham também. Ah, então o inferno é lugar de tormento. Eu, quando eu era muito mais novo, né, eu era moleque, né, jovem, existia um filme que passava, ele era até de película, né, porque naquele tempo era aquelas películas que rodavam assim, né, esse é da antiga, entendeu, mas era de rolo, hein? Não é Divina Revelação do Inferno, não, isso é filme. Qual é o nome daquele filme, pastora, que a gente assistiu lá na Metodista de Cascadura, tu lembra? Alguém já viu o filme que aparece o cara, né, sendo comido pelos vermes e tal, um filme assim que fala da morte, né, e o cara no inferno sofrendo? Alguém já viu esses filmes assim? Eu vi, querido, eu achei assim, a gente fica assim, aterrorizado, e com aquela tecnologia fraquinha daquele tempo, hein? Tu imagina hoje, com toda a tecnologia que tem, como é que seria um filme desse? É impactante, né? Quem viu o filme do Mel Gibson de Cristo, no momento que ele é chicoteado e aparece como que foi o sofrimento dele, né? Que é um vislumbre, né? É um filme, é editado, aquilo ali não é sombra do que é realmente a realidade. A Bíblia diz que teve gente que desmaiou no cinema, teve ladrão que se converteu e se entregou na delegacia. Tu imagina um filme que surja mostrando o sofrimento do ser humano no inferno, quantos vão se converter? Mas o problema todo é que esse tipo de filme talvez nunca saia na mídia, sabe por quê? O diabo não está interessado em mídia, ele não quer propaganda, né, da sua relação, ele não quer que nada disso venha à tona. Então, queridos, só tem uma coisa que vai te revelar e te manter firme até o caminho da salvação, é isso aqui, ó. Sabe a verdade? A verdade está contida aqui, querido. Diga amém, vamos lá, querido. Você está firmado na verdade? Diga amém, querido. Aprenda, hein? Tudo isso já foi falado, tá, gente? Eu não posso ficar voltando toda hora, não. Terceira e última parte para a gente terminar hoje. O destino final dos mortos. Amém? Tá aqui. Solte sua voz comigo, me ajuda, por gentileza. Vamos lá, vai. O destino o quê? Eu vou pedir muito a sua atenção, tá, queridos? É um tema bem sensível e complexo. Vamos lá. Após passarem pelo estado intermediário, os mortos ressuscitarão, os salvos irão para a vida eterna e os ímpios vão para o desprezo eterno. Olha João capítulo 5, versos número 28 e 29. João 5, 28 e 29. Olha o que o texto vai dizer para a gente. João 5, 28 e 29. Me ajuda, por favor, preciso de vocês. Vamos lá, vai, ó. Não fiquem maravilhados com isso, porque... Me ajuda, vai, 29. Os que tiverem feito bem... Eu e você seremos chamados para a ressurreição da vida em nome de Jesus. Diga amém, querido. Solte sua voz comigo e diga assim: ressurreição da vida. Vamos lá, vai, ressurreição. E esse texto é um paralelo com outro muito importante, tá? Nós já vimos ele. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Ele fala sobre o dia do arrebatamento da igreja, como vai ser a sequência desses acontecimentos. Anote, hein? Porque se você for pregar para alguém te perguntar isso, você vai saber como responder. Ah, mas se a pessoa disser que não crê na Bíblia, acabou a conversa na hora.
olhe para mim, eu não perco tempo com gente que não diz que crê na Bíblia. Deu para entender? Diga amém, querido. A Bíblia diz que a gente não deve jogar pera para os porcos, queridos. Sabe o que significa isso? Não adianta querer você dar algo de valor para alguém que não dá nenhum valor. Não adianta. Coloca na mão do Papai do Céu. Olhe para mim, querido, vocês são inteligentes. Quando você prega o Evangelho para alguém, você consegue ter a percepção, Terezinha, de alguém que te pergunta por sede de conhecimento, mas aquele que só fala por uma questão de zombar e de te rebater. Você tem essa percepção? Quem já viveu isso daqui, gente? Levanta a mãozinha aí. Eu já vivi. Quem já viu isso na família? Levanta a mão aí. Eu já vivi. Eles não querem a verdade, eles querem o embate. Olha o que o apóstolo Paulo falou: amados, não vos dê em vãs discussões. Ele fala isso para Timóteo, que não vão te levar a lugar nenhum. É para você pregar o Evangelho. Há muita gente aí fora sedenta da palavra de Deus. Então quando você vai lá no Hortifruti, deixa Deus te usar. Quando você vai no supermercado, deixa Deus te usar. Uma vez aqui, ali, perto desse... ali em Unamar, ali no mercado que tinha ali, todo preto ali, fechou as portas, agora foi dividido, esqueci o nome daquilo ali. Eu fui ali, uma vez fazer uma compra do negócio, objetivo. Mas o Espírito Santo falou para mim assim: fala para ela que eu a amo. Assim mesmo, nunca vi aquela moça lá no caixa. Amados, eu falei o seguinte: eu não vou falar nada, não conheço, não vou mesmo. Querido, antes de eu sair do mercado, o Espírito Santo falou: vai e volta, hein? Volta agora. Aí eu voltei, perguntei o nome dela, apertei a mão dela e falei assim: Jesus te ama, tá? Não esquece disso não. Ela sorriu para mim. Eu não sei o que ela estava passando, querido, né? Mas na hora eu senti que Deus tocou nela. Às vezes uma palavra muda tudo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, querido. Olhe para mim, eu estou vendo aqui essa manhã instrumentos de Deus, homens e mulheres que Deus pode usar poderosamente nessa terra para pregar o Evangelho e fazer a diferença. Faz a diferença, querido. Muitas vezes esse é o nosso problema. A gente acha que as pessoas que são usadas é só quem profetiza e rodopia. Para com isso. O poder do Evangelho está na tua boca. Eu não descredibilizo as outras coisas, mas o que parte de um homem para você, uma mulher, isso tem que passar por um crivo. Mas o que o Evangelho te leva a pregar, querido, é a palavra de Deus. Não passa pelo crivo do homem. Você é um instrumento de Deus. Diga assim: eu sou um instrumento de Deus. Vamos lá, vai. Tem outro aí perto de você. Diga assim: nós somos instrumentos de Deus. Vocês são, queridos. Só que às vezes a gente está muito preocupado em ser usado em outras áreas, e não naquilo que Deus quer. Olha isso aqui: porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido que é a voz do rei, e ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo. Então os mortos vão ressuscitar. E depois tem outra sequência, passa para mim. Depois, me ajuda por favor. Depois nós o quê? Que ficarmos, seremos o quê? Entre para o encontro, e assim estaremos o quê? Versículo 18, me ajuda, vamos lá, vai. Portanto, com essas palavras, eu e você seremos arrebatados se estivermos vivos, e se estivermos mortos, seremos ressuscitados para o encontro do Senhor. Quem vai se encontrar com o Senhor aqui? Vamos lá, você vai se encontrar com Ele? Diga amém, querido. Nós vamos nos encontrar com Ele em nome de Jesus. Falando ainda um pouquinho do estado do final dos salvos, né? Após a primeira ressurreição, os salvos vão para as bodas do Cordeiro, vão passar pelo tribunal de Cristo para receber galardão ou não. Ainda tem essa, tá? Há aqueles que vão receber galardão, que é uma palavra, né, que vem do, salvo me engano, lá do grego, que fala sobre salário, né? A palavra salário vem de sal. Você sabia disso? Porque houve uma época que sal era moeda de troca, era raro ter sal. Então, sal, salário, galardão, aquele que implica receber algo da mão do Senhor. Agora, se receberemos galardão ou não, é outros 500. Se lembra do livro da vida? Seu nome está lá, diga amém, querido. Agora, como é que está o livro das obras na sua vida? Quantas obras você já fez e quantas outras você deixou de fazer?
Medite. Romanos 8:1 diz o seguinte, 8:11. Romanos 8:11. Olha o que diz aqui, gente. Me ajuda, por favor, vai. Se em vocês habita o Espírito daquele que... Esse mesmo que vivificará também por meio do Espírito que habita. Vocês têm o Espírito que Ele ressuscitou Jesus, vai ressuscitar você. Amém, queridos? Então vamos lá, olha a sequência. Os salvos vão para as bodas do Cordeiro, passarão pelo tribunal de Cristo, para galardão ou não, e viverão com Deus por toda a eternidade. Esse é o destino final dos salvos. Seus corpos ressuscitarão e se tornarão incorruptíveis, porque é preciso haver uma mudança no corpo. Esse que você tem não pode herdar o reino, ele é carne e sangue. Você precisa do corpo de glória. Vai haver uma transformação nesse dia. Escute, 1 Coríntios capítulo 15, verso 42. 1 Coríntios 15, 4:2. Pois também é assim a ressurreição dos mortos. Olha o que ele vai dizer aqui. Semeia-se o quê? Corpo na corrupção. Vocês estão comigo aí? Me ajuda, vamos lá, vai. Está com soninho, irmão? Está com soninho? Tu não dorme não, crente. Outro dia a irmãzinha aqui quase morreu do coração. Vamos lá, vai. Semeia-se o corpo na... Ressuscita. Semeia-se em... Ressuscita. 4:3, passa para mim, vamos lá, vai. Semeia-se em... 4:4, me ajuda, vai. Semeia-se corpo... Se há corpo... Rapaz, isso aqui é espetacular. Eu não sei se você consegue entender. Talvez você diga assim: mas pastor, existe o corpo de glória? Sim, ali ó. Se há corpo natural, que corpo natural é esse? Me ajuda, gente. Sim, isso. Tem um corpo natural aí perto de você. Olha para ele. Ele está bonito de manhã agora, sim? O que você acha? Tá, né? Esse corpo que você tem é uma máquina, sabia disso? Você come. O que é o alimento para o corpo? Combustível. É uma máquina isso daí. Ela pensa, ela enxerga, ela fala, ela ouve, ela estende o braço, ela aperta a mão. Se existe esse corpo aí, existe o corpo espiritual. E o que é o corpo espiritual que ele está falando aqui? Olha, você tem como tocar nessa pessoa? Vê se esse corpo existe de verdade. Toca aí. Só um toquezinho assim no ombro, assim, ó. Olha aí. Está vendo aí, Grace? Então existe o corpo físico. Olha, se Deus fez essa máquina de carne andar, a estrutura do corpo de uma pessoa é um verdadeiro milagre. Você sabia disso? Diga amém, querido. Quem é que te mantém de pé dentro do corpo? O esqueleto. Qual é o maior órgão do corpo de um ser humano? O pé? A pele, né? Você sabia disso? Quem sabia? Levanta a mão. Quem não sabia? Amém, tá vendo? Quem não levanta a mão para nada? Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver. Faz só assim para a gente, né? Isso. Tem os irmãos com soninho, né? Estou vendo aqui, né? Dá um toque nesse irmão. Não dorme não, irmão. Dorme não. Dorme mais cedo no sábado para tu acordar bem no domingo, hein, crente? Olha isso aqui, gente. Já lemos aqui, lemos do 44. O mesmo corpo que morreu será transformado por Deus e ressuscitará em glória. Deus vai ressuscitar esse corpo aí.
Aí você diga assim, mas e essas pessoas que já morreram há milhares de anos e o corpo dela virou pó? Deus vai trazer esse corpo à vida? O que vocês acham? Sim ou não, queridos? Ele pode? Ele tem poder para isso? Ah, pá, claro que tem. Filipenses capítulo 3, verso número 21. Olha que lindo isso aqui. Vamos lá. Eu preciso de vocês, tá? Me ajuda, vai. O qual transformará o nosso corpo de... O nosso Deus ainda faz milagres. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Faz sim, faz sim. E por que está cada vez mais raro ver milagre? É culpa da igreja. Nós somos os culpados. A gente não ora da maneira que tem que orar, a gente não se consagra da maneira que tem que se consagrar. Em multidões vê que esse discursozinho, eu quero ver milagres. Tu está fazendo o que para ver milagre? Tu tem feito efetivamente o quê? Porque às vezes não faz nada, não ora no jejum, não faz nada, e quer ver sinais, querido? Nós estamos igual aos judeus. Senhor, nós queremos sinais. O que ele falou para eles? Não será dado nenhum sinal a vocês. Você quer ver paralítico andar? Eu ontem estava vendo um culto, né? Foi nos Estados Unidos, 1950, pessoal orando. A jovem entrou paralítica na igreja, sofria de poliomielite. Quem já ouviu falar dessa doença aqui, a polio? Ela pode incapacitar alguns órgãos, né? Ou você não tem esse movimento, ou você não anda mais. Ele orando por ela, ela levantando da cadeira e andando na igreja. É uma igreja né? Lá tem muito disso, né? Infelizmente, ainda até hoje. Igreja de negro e igreja de branco. Eu não consigo nem entender que evangelho é isso, mas tudo bem. Não vou entrar nessa questão de cultural, porque isso não é problema nosso. Eles que se resolvam lá. Ela levantou, querido, e começou a andar. Por que a gente não vê mais isso no culto? Nós precisamos orar mais. Deus só vai operar se houver unidade na igreja. Aí a gente quer que Deus opere sinais como esse. O irmão não gosta do outro, o irmão fala mal do outro, não se dá bem com o outro, não suporta olhar a cara do outro. Aí a gente quer ver esses sinais. Amados, em nome de Jesus, sejamos realistas. Amarás o teu próximo. A gente sabe muito isso na boca, mas na prática, igreja que não tem unidade, meu irmão Márcio, a gente quer ver sinais, mas não consegue nem, sabe, pastora, suportar amar o irmão que está do lado. Que dirá ver sinais como esse? Em nome de Jesus, em 2025 nós vamos ver isso daqui. Vamos lá, vai, me ajuda, vai, ó. Não estou ouvindo vocês, vamos lá, vai. Viver o quê? Porque, olhe para mim, queridos, antes de ver os sinais, nós temos que nos converter primeiro, todo dia. Porque quem vive de sinal todos os dias, vai chegar uma hora que ele tem que entender que primeiro o sinal tem que começar nele. Você tem que ser um sinal. Por onde você passar, tem que ter um brilho do Espírito Santo em você. Quando as pessoas olharem para você, vão ver ali. Eu não vejo a irmã Vânia, eu vejo a serva do Deus vivo. Olhe para o teu irmão, diga assim: eu e você somos servos do Deus vivo, em nome de Jesus. Porque antes de a gente ficar pedindo sinais, que o primeiro sinal seja a minha conversão, para depois ver o paralítico andar, o cego enxergar. Porque a gente quer ver isso. Tenho certeza que se começar a ter sinais aqui nessa igreja, ela vai estar lotada, querido, porque todo mundo quer milagre. Mas o maior milagre que Jesus fez foi a salvação da nossa alma, querido. Agora, há os sinais, né? Os sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, né? Não está escrito lá? Marcos 15, 16 em diante. Não vou abrir, depois você vê. O estado final dos ímpios, querido, olha o que a Bíblia diz: os ímpios ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Daniel, quando teve a visão, né, porque Daniel também teve a visão do fim dos tempos, ele teve um tipo de visão, e João na área de Patmos teve outro tipo de visão, assim como alguns pequenos profetas, assim como grandes profetas como Isaías, também vislumbraram o futuro. Isaías vislumbrou o futuro do Filho de Deus, o próprio Jesus.
Nascimento, crescimento, ministério, morte, ressurreição, tudo. Olha isso aqui, Daniel 12, 1, 2. Bota para mim, por gentileza. Você me abençoa com a sua linda voz? Me ajuda, vamos lá, vai. Nesse tempo se levantará. Solta a voz. Ele está falando na grande tribulação aqui já, tá, gente? Você tem que entender o contexto. Vamos lá, me ajuda, vai. O povo de Deus, todo aquele que for. Para um minutinho, volta. Entende por quê? Ninguém pode chegar aqui e dizer o seguinte para vocês: olha, igreja, nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Complicado, querido. A Bíblia nos dá alguns pontos em que não sofreremos na grande tribulação, outros que passaremos. Repare que aqui o contexto, Daniel ele tá trazendo a mensagem, mas você vê que não há divisão de tempo. Olha só, mas naquele tempo o povo de Deus será salvo. Mas o que está acontecendo antes? Haverá um tempo de angústia como nunca houve. Esse tempo de angústia como nunca houve é um momento em que a terra nunca passou e pelo qual nunca mais passará. Vai ser a grande tribulação, queridos, 3 anos e meio em que esse planeta vai sofrer por todo o pecado que cometeu e escolheu viver. Eu oro em nome de Jesus para que a igreja não chegue às portas desse dia. Nós hoje já vivemos o princípio das dores que Jesus pregou. Qualquer pessoa inteligente sabe disso. Ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Toda vez agora quando eu abro alguma notícia lá no YouTube, seja onde for, está acontecendo uma guerra, né, entre Israel, está lutando com o Líbano, está lutando com o Irã, é a Síria, é os Estados Unidos mandando seus navios para lá. Alguma coisa está para acontecer. O que vai ser, eu não sei, mas olhe para mim. Tudo está debaixo do controle de Deus. Ele não permitirá que nenhum homem roube a sua glória. Então fique tranquilo, Deus está no controle. Toque alguém, irmão, diga assim: Deus está no controle em nome de Jesus. Imagine uma igreja preparada para o grande dia do Senhor. Como é que nós, por exemplo, procederemos se algum dia sofrermos o tal do boom em que haverá um colapso em toda a comunicação mundial? Como que nos reuniremos se não temos como nos comunicar? No dia do culto, no mesmo horário, você vai estar aqui na igreja e nós vamos estar aqui, transmitindo ou não esse culto, até o Senhor voltar. E se a igreja for arrebatada, no céu estaremos. O céu é o meu e o teu lugar. Repare que aqui, vamos ler de novo? Leia, olha como é que é, leia o texto, leia para você não criar o quê? Um pretexto. Nesse tempo se levantará quem? O grande príncipe, o defensor dos filhos do povo, né? Ele é responsável por guardar Israel, tá, queridos? Eu não vou entrar nesse contexto agora. Faça o seminário, estude sobre angeologia. Lá vai falar sobre isso mais especificamente. E haverá tempo de angústia como nunca houve desde o quê? Até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus, todo aquele que for o quê? Que livro é esse, gente? Hein? Que livro é esse? Livro da vida. Versículo 2. Me ajuda com a sua linda voz. Vamos lá, vai. Muitos. Uns para... Eu e você vamos estar no livro da vida eterna em nome de Jesus. Essas pessoas que forem julgadas, né? Nós estamos falando dos ímpios. Forem separadas para ser julgadas, para ser condenadas. Apocalipse fala um pouco sobre essa visão. Mas Apocalipse só fala o que você vai ler. Tudo que vocês ouvirem e não seja nessa base é falácia. Toma cuidado. Todo mundo adora falar do destino dos mortos que morrem sem Cristo, e é um monte de invencionices. O que eu vou te mostrar é bíblico, não é o que eu acho, é o que está escrito.
Apocalipse capítulo 20, verso número 11. Essas pessoas que morreram sem Cristo estão aqui, tá? Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. Fala comigo aí, me ajuda, vai. A terra e não. 12, me ajuda, vai. Vi também os grandes e os pequenos que estavam em pé. Então, ainda o livro das obras dessas pessoas foi aberto. Pelas obras deles não receberam a salvação. Mas Deus é justo, Márcio. Ele vai levá-los ao tribunal para dar a eles uma chance. E qual é a probabilidade deles serem absolvidos? Praticamente zero. Porque sem o sangue de Jesus temos um problema. Lembra quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o espinho na carne? A nossa natureza humana é má. Olha o que ele vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu não desejo, esse eu pratico. Nós, como seres humanos, já fomos impulsionados pela raiva? Sim. Já sentimos ódio? Sim. Já desejamos matar alguém? Eu nunca fiz isso, eu sou um anjo. Eu tenho umas 50 auréolas ali, tá? Pega comigo depois do culto, põe na cabeça e vai para a rua, querido, porque tu é uma pessoa ungida. Porque quem nunca sentiu, querido, desejo de matar alguém? Acho que todo dia tu quer pegar alguém, né? Tu imagina se um homem tem o poder de Deus. Eu vou dar o poder de Deus para o Amarildo. Quem você exterminaria, Amarildo? Ninguém, né? De nenhum partido, nada disso não, né? Tranquilo, né? Ah, tá vendo? Começou, tá vendo? Ó. Vai mexer com quem está quieto. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda o quê? Aí ele vai dar o nome, o livro foi aberto, e os mortos, me ajuda, gente, os mortos o quê? Segundo, conforme o que estava. E aqui tem um problema, querido, e agora, sem Jesus, como é que faz? Passa para mim. Mas tem mais gente para ser julgada. Me ajuda com a sua bela voz, vai. O mar o quê? A morte. Deu para ver então? Olha só, aos caras que morreram, que nunca foram encontrados, aos caras que morreram, que estavam no inferno, todo mundo ressurge para ser julgado. O cara que morreu lá no Titanic evaporou, né? Porque, né, carne humana foi comida lá, sabe lá Deus, sob pressão ela dissolve, né? Você sabe disso, né? Porque uma das coisas que compõe teu corpo é o carbono, né? Você sabia disso? Pastor, também é ciência. O cara consome, entendeu? Sob pressão não aguenta. Vocês ouviram, por exemplo, aquele mini submarino, né? Em que os abençoados foram lá. Vamos lá dar uma olhada no Titanic. Ele está a mais de 5.000 metros, querido. Você entende o que é a pressão da água ali? Aí foram achando que a tecnologia ia resguardar a vida deles. Só que quando eles foram chegando perto, o nível de pressão, né, para dentro é maior. Aí aquilo faz assim, tum, explodiu. O que sobrou dos caras dentro do mini, submersível, né, o nome dele, né? O que sobrou deles? Fala para mim. Nada. Isso é para tu ver a fragilidade do ser humano, querido. Nós não somos nada. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados. Segundo o quê? Agora não pense, por exemplo, a gente que é dono do conhecimento é assim, não, será que isso tudo ainda vai acontecer, pastor? Queridos, já estão sendo julgados. Acredite. Deus é dono do tempo.
O que você lê aqui no presente ou no passado já está acontecendo no futuro. Você entendeu o que eu falei? Diga amém, querido. O julgamento já está sendo dado. Passa para mim aí, 14. Me ajuda, preciso da voz de vocês, vai. Então, e esta o quê? O lago. Isso ainda não aconteceu, tá? Por quê? É simples. A morte ainda está por aqui, coletando vidas. O inferno ainda existe com essas pessoas, julgadas e aguardando. Mas vai haver um momento em que esse espaço aqui vai ser inaugurado. A segunda morte e o lago de fogo. Eu não estou preocupado com isso, querido. Eu não vou estar lá, nem você. Abençoa alguém, diga assim, ó, nem eu e nem você, ó, nem eu. Alguém tem curiosidade de conhecer essa parte aqui da história bíblica? Eu não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma. Versículo número 15, passa para mim, por gentileza. Eu preciso de vocês, hein? Solta a voz, vamos lá, vai. E se alguém... Esse acontecimento ainda vai acontecer. Porque a morte ainda existe. Então o inferno ainda recebe vidas. Amados, o contexto da história, do tempo, para a nossa mente humana limitada, é complexo. Para um ser humano que foi criado, que não usa nem 10% da capacidade neural que ele tem, ele não consegue compreender o tempo. Mas esqueça o tempo. Nosso tempo é um tempo diferente do tempo de Deus, tá? Ele é o dono do tempo. O que eu posso dizer para você é simples: o tempo está passando, o rei está voltando. Amém, queridos? Ali vai um lugar que a Bíblia chama de ranger de dentes, choro e sofrimento. Mateus 22, 13. Estou terminando, tá, gente? Mateus 22, 13. Então o rei ordenou ao servente. Essa história aqui fala do casamento, mas ele também fala do reino de Deus, tá? É um contexto. Então o rei ordenou aos serventes: me ajuda, por favor, vai. Amarrem e atirem-no nas trevas. Ali o quê? É óbvio que ali, né, esse contexto que fala do casamento, ele está falando sobre o quê, né? Ele fala sobre as bodas do Cordeiro, ele fala dos convidados, ele convidou pessoas, mas as pessoas, eles recusaram o convite. É que nem hoje você fala de Jesus. Esses dias eu vi um camarada, ele pregando na Universidade dos Estados Unidos, e o camarada falou o seguinte: eu tenho Jesus, mas não preciso ir na igreja para me submeter a nenhuma autoridade. E aí o que o camarada falou para ele? Não adianta crer se você não tem uma fé, que você não demonstra verdadeiramente quem você é. Uma pessoa que não submete a nada nem a ninguém, querido, não está debaixo de autoridade nenhuma. Jesus nunca pregou que você podia viver: eu sou a igreja, mas vou viver isolado de tudo e de todos, porque não me dou bem com ninguém, não quero falar com ninguém, não vou com a cara de ninguém. Só tem um problema. Olhe para mim. Para que tipo de céu tu acha que tu vai? Se um dos fatores principais do céu será a unidade e comunhão. Então não tem o céu dos assembleanos, não tem o céu dos batistas, não tem o céu da nova vida. Tem o céu que vai reter todo o povo de Deus salvo, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Diga amém, querido. Algumas outras passagens que falam desse contexto que eu falei com vocês. Apocalipse 20, verso número 10. Vamos terminar aqui agora. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. Vou falar disso outro dia, tá? E serão atormentados de dia e de noite para todo. Deus não preparou esse lago de fogo para homens e mulheres, mas para o diabo, que foram condenados no dia que foram expulsos. Eles não podem voltar mais. Apocalipse 21, 8. Tem mais um aqui. Olha só. Quanto porém, me ajuda por favor, vai gente, preciso de você, vai. Quanto porém aos
aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será estar queimando, a saber, a primeira morte é a morte física pela qual nós vamos todos passar, se até lá Jesus não voltar. Após isso, ou será arrebatamento para a igreja, vivo ou morto, ou será esse destino aqui. Bom, eu vou morar no céu. Você vai morar no céu? Quem vai morar no céu aí? Dá um amém, vamos lá.